Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Um momento de você começar o seu dia na presença do Senhor, alinhando o teu coração com o dele, dizendo: Senhor, eu preciso de você, Senhor, eu quero mais de você. Começa a me falar de onde você é. Começa a escrever aí para eu ver quem tá aqui nessa live, da onde você vem, enquanto eu vou escolhendo o nosso louvor aqui, que não vai dar, porque tô sem energia. Então não vou conseguir, o computador não entrou na internet. Mas começa a dizer, deixa eu ver vocês aqui. Avaré, bem-vindo Avaré, tem Botucatu, quem mais? Quem mais? Vai dizendo de onde você é nessa manhã. Fartura! Tem gente de Fartura, Avaré, Ponta Grossa, Botucatu, o que mais? Escreve aí, gente. Itapetininga. Nós estamos aqui em oração pela avó da Aline. Espírito Santo, olha só, Espírito Santo. Barra Bonita, Rio Grande do Norte, Mara de São Paulo, Vila Velha, Cidade Boa, já estamos com saudade, Curitiba. O Senhor é bom, né? E Ele faz com que nós possamos, em lugares distantes, estar debaixo de uma mesma unção, olhando numa mesma janela, e de quantos lugares Deus nos atrai numa única língua, sabe? Quando a gente olha para a Torre de Babel, aonde os homens eles resolveram se independer, não precisar mais de Deus e construir um monumento para que eles fossem exaltados até o céu. Nós vemos que nesse momento Deus interfere no tempo, né? E Ele fala, eles vão começar a fazer qualquer coisa, né? Juntos desta maneira eles vão começar a fazer qualquer coisa. E há uma dispersão de línguas. E aqui, se você não conhece o caráter de Deus, você pode falar, Deus, você estava com inveja do que eles estavam construindo. Deus, por que você não queria que eles pudessem chegar nos lugares? Perceba que, ainda que você não faça esse raciocínio, ele é o raciocínio enganoso que fica dentro de nós. O que nós precisamos é apresentar isso para o Senhor com verdade. Tá? Eu já fiz essas perguntas para o Senhor. Mas ali é porque os homens, eles estavam subindo numa força muito grande. Tá? Imagina que você sabe que o PCC está alcançando uma força muito grande. E que quanto mais fortes eles ficarem, eles vão ser imparáveis. Você pediria ou não para o governo tocar a mão nisso? Entenda? O Senhor conhecia a intenção do coração deles. Eles estavam abrindo mão da dependência do Senhor. Eles estavam fazendo o que o Senhor mandou não fazer. Eles estavam construindo o que Deus mandou não construir para que eles fossem exaltados. Era uma vivência de ego, de vaidade. E Deus começa a ver, então, este poder crescendo. Que não é um poder de servir. Eles não estavam fazendo coisas para servir, eles estavam fazendo coisas para eles mesmos, entrando num lugar que Deus interfere. E de que maneira? Ele dispersa as línguas. Quando você não entende o que o outro fala, você não pode construir nada. Aqui existe um ensinamento. Tem famílias que não conseguem construir nada porque não conseguem se comunicar. A comunicação é uma das coisas que eu mais trabalho hoje com equipes. Quando você não entende o que o outro fala, quando você não consegue se comunicar, quando você não consegue ouvir, quando você não consegue entender o outro,
atrocidades acontecem. Nada se constrói. As coisas se destroem, mas nada se constrói. Mas qual foi a resposta deste dia que aconteceu a confusão de línguas? Qual foi o dia onde todos os homens ouviram na mesma língua? Na descida do Espírito Santo. Os homens tentaram subir para serem grandes e caíram e dispersaram. O Espírito Santo desce para homens que se colocaram num lugar de pequenez. O Espírito Santo desce. O céu desce. E agora, todos escutam numa só língua. A língua do Espírito Santo. Então, quando nós vemos mulheres, homens que estão aqui de tantos lugares do Brasil, do mundo, aqui juntas, quando nós vemos isso, quando nós escutamos uma única língua e aquilo parece que está falando comigo, essa é a língua do Espírito Santo, aonde ele começa a construção. Não mais para que você se sinta poderoso, mas para que o poder dele se aperfeiçoe em nós. Glória a Deus por isso. Então vamos orar e dar um espaço para o Espírito Santo. Coloca o teu coração na mesa com ele. Fala, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo entre nós. A casa é sua. Pode entrar, Espírito Santo. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos para ouvir a tua voz. Silencia todos os barulhos da nossa mente, do nosso dia a dia e fala conosco. Coloca em nós o capacete da salvação. Blinda os nossos pensamentos e todas as guerras que ficam dentro da nossa própria cabeça. Ah, Espírito Santo, nós nos submetemos ao teu Espírito. A nossa mente é enganosa, a tua palavra já diz, mas nós nos submetemos ao teu Espírito, que é a tua verdade, que é a tua revelação, que a tua clareza possa nos trazer direção, que nós possamos andar com passos firmes naquilo que o Senhor já preparou para nós. Ah, Espírito Santo, vem trazendo para nós aquilo que é teu. Fala conosco nessa live. Senhor, que não seja uma live em que a gente assista. Nós estamos cheios de coisas para fazer. Nós queremos a sua palavra que muda as circunstâncias, que muda todas as coisas. Senhor, coloca nos meus lábios a tua voz, a sua palavra, Senhor. Coloca nos nossos ouvidos a tua voz, a sua palavra diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Senhor, nós somos tuas ovelhas. E ouvir, Senhor, é o que nós queremos. Abre os nossos ouvidos para que nós te escutemos com clareza. Obrigada porque o Senhor nos chamou nessa manhã para falar com cada um de nós. Obrigada. Seja específico. Traga para nós mais da tua palavra, da tua grandeza, da tua beleza. Nós te amamos. Nós te entregamos as nossas famílias. Cuida de cada um da nossa casa. Cuida da nossa semana. Senhor, cada preocupação que cada homem e mulher de fé chegou aqui, nós te apresentamos agora. Coloca a tua preocupação diante do Senhor. Qual é a preocupação que tem tomado a tua mente? Coloca a tua preocupação agora diante do Senhor. Senhor, recolhe tudo isso. A tua palavra diz que as nossas orações não voltam vazias. Então, Senhor, opera. Faz em nós, por nós e através de nós. É isso que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre você aprender a ser um servo de Deus. Sobre algumas características que nós precisamos aprender
E para isso, eu vou pedir para que você também possa agora ser um servo de Deus e mandar esse aviãozinho. Para isso chegar na vida de mais um. Você não sabe o quanto os seus aviãozinhos podem mudar a vida de pessoas. E pode ser que ela não venha para a live hoje. Porque nós temos testemunhos de pessoas. Eu recebi um testemunho na semana passada de uma mulher de fé que ela mandou os aviãozinhos para a irmã dela todos os dias, durante anos. E agora a irmã dela começou a ouvir. E a irmã dela tinha escrito um testemunho do que Deus tinha ensinado para ela. E eu nunca ia ficar sabendo disso, mas aí ela printou o testemunho e me disse, não para. E eu respondi, não paremos. Até que todos estejam debaixo da presença, ouvindo a palavra do Senhor. Nós não devemos parar. Então eu quero pedir para que você mande os seus aviãozinhos aí para pelo menos 5 pessoas que o Espírito Santo colocar no teu coração. Que você mande esses aviãozinhos, que você seja a boca de Deus. Se você tá num grupo, copia o link, bota no grupo, fala, vem ouvir uma palavra que vai mudar a sua semana, né? Bota lá, pode sair, botar o link aqui, vai aqui ó, no aviãozinho, copiar link e bota lá para as pessoas virem ouvir a palavra do Senhor. Não é sobre mim, é sobre Ele. Então que você possa fazer isso, né? Estar diante de Deus nessa manhã, sendo boca de Deus para alguém. Seja boca de Deus para alguém. Deus, que Deus nos use para isso nesse dia. Hoje eu quero te contar uma história que está em 1 Reis 22. 1 Reis 22. E essa é uma história, né, de Acabe. Acabe foi um rei de Israel. Então Acabe não era qualquer um. Acabe é um rei de Israel e você já ouviu falar sobre ele, né? Com certeza você já ouviu falar sobre ele. Caraca, ele foi o pior rei de Israel. Você já pensou se ia ser conhecido assim? Essa aí foi a pior professora da escola. Essa aí foi o pior médico que eu já fui. Esse aí é a pior mãe que eu já vi. Essa aí é a pior esposa. Gente, quem quer ser conhecido assim? Ninguém. Mas sabe o que nós precisamos também aprender? E a Bíblia nos traz isso. Ela não nomeia algo ou alguém para que a gente não transforme isso em aprendizado. Acabe, vou te trazer um contexto rápido aqui, porque esse não é o foco, mas Acabe, então ele foi o pior rei de Israel, mas ele politicamente era muito forte. Ele era estratégico. Depois um dia eu quero pregar aqui para você sobre Saul, a diferença de Saul e Davi. Porque Saul, em olhos humanos, era muito inteligente, muito estratégico, e ele não parecia atitudes de um pior rei. Acabe também não. Mas por que a gente conhece ele como o pior rei, né? Então, vou lembrar você que Acabe, ele era marido de Jezabel. Ele casou com Jezabel, que era uma princesa de um outro reino, para fazer alianças, lembra? Para que o reino dele ficasse mais forte. Então ele era político. Ele casou, fez alianças. Alianças que Deus não mandou ele fazer. Presta atenção aqui. Presta atenção que a gente precisa aprender com os erros dos outros. Presta atenção que você não é melhorzão que Acabe, não. Porque quando eu fui ler isso aqui, eu falei, mas Deus, eu não sou Acabe. Mas quanto de Acabe pode ter em nós? O que nós precisamos aprender para que você não termine e não seja conhecido como Acabe? E não é conhecido na terra, é conhecido no plano de Deus. Porque eu não sei se os moradores de Israel disseram que ele foi o pior rei. Vamos lembrar que o povo de Deus olhou para Moisés e achou que ele era o pior líder. Mas Deus se agradava de Moisés. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é como nós seremos conhecidos no céu. Não é na terra, não. É como você é conhecido no céu.
Tem um monte de gente que na terra tá ali, ó, pagando de belezão. Mas o nome dele nem é falado no céu. Agora tem aquele que é silencioso. E no céu, ele é conhecido como aquele que tem o coração debaixo de Deus. Entenderam? Então, o que nós sabemos e nem gostamos de Acabe, quando você escuta uma pregação de Acabe, não podia ser de Davi, de um homem de Deus. Mas entenda aqui, Acabe, ele não... Nós sabemos que na obra de Deus, espiritualmente, ele foi o pior rei de Israel. E às vezes a gente precisa de coisas escancaradas para que a gente possa entender. Então, Acabe fez uma aliança que não era para fazer. Ele se casou com Jezabel. Jezabel adorava a Baal, lembra disso? Jezabel adorava a Baal. Então ela veio com um propósito específico, fazer com que todo o povo de Israel abandonasse a Deus e agora adorasse a Baal. Esse era o propósito específico dela. E para isso ela trazia sedução, e para isso ela trazia magia, para isso ela trazia mentiras, para isso ela trazia vivências enganosas. Veja se qualquer semelhança é mera coincidência, se nós não vivemos hoje num tempo de engano, de sedução, de mentiras. Que no fundo vem para que nós destronemos Deus do lugar dele. E que você, sem perceber, comece a colocar o seu coração, a tua preocupação num lugar que não é Deus mais. E o povo, então, e aí o que Acabe permitiu construir um templo para um outro Deus, para Baal. Acabe institucionalizou uma idolatria. Ele institucionalizou isso. Agora todos eram para fazer. E todo o povo paga para o lugar onde está aquele representante. Acabe, então, ele estava nessa vivência dele. E eu não estou fazendo aqui uma pregação política, tá bom? Eu estou aqui falando de quantas vezes nós, e eu quero que você se coloque nesse lugar. Você é o representante da tua casa. Quantas vezes você fala mais, talvez, olha mais para o celular do que para a Bíblia? Por isso, seus filhos buscam mais o celular do que o Senhor. Quantas vezes, talvez, você declara mais os problemas do que as promessas? Quantas vezes, talvez, você vive nessa sensação de engano, sem colocar as verdades na mesa? E toda a sua casa, então, você começa a institucionalizar um valor que não é o valor de Deus para sua casa. Antes de começar todas as coisas, a sua casa pergunta para Deus o que fazer. Em toda necessidade, você se derrama para Deus em como fazer. Os teus filhos buscam Deus. A gente estava saindo de São Paulo essa semana e estava uma nuvem muito pesada de chuva. E minha mãe falou, meu Deus, vamos sair logo dessa chuva, né? Para que não chova, né? Vamos sair logo, porque ficou um caos em São Paulo. E a Gabriela, na mesma hora, disse, Senhor, nos leva até em casa sem chuva. Senhor, nos leva até em casa sem chuva. Foi a oração da Gabi. Enquanto a minha mãe estava falando do que estava acontecendo, tinha uma criança de 4 anos se posicionando para falar com o Senhor. Então, quanto nós temos ensinado os nossos filhos, quanto nós temos institucionalizado os valores de Deus, o poder da oração, a quem nós recorremos. Como você tem feito isso na sua casa? Acabe, ele foi deixando as coisas acontecerem de qualquer jeito. De qualquer jeito. E aqui eu quero trazer uma cena específica de Acabe. Que ele está, então, entre profetas.
E nós temos muitas histórias de Acabe, mas hoje eu quero falar sobre o final dele. O final de Acabe. Ele tá com vários profetas e ele precisa saber, ele precisa saber se ele vai ou não vai para uma guerra, né? Então, ele fica ali pensando se ele vai ou não vai. Se ele vai ganhar Gileade, né? E Ramote. Ele tá indo, então, para tomar um território. E ele quer saber se ele vai ou não. Então, presta atenção que tem uma coisa importante aqui. Acabe, ele quer ouvir a voz de Deus. Pasmem. Acabe, ele não tá fazendo uma coisa impulsiva agora. Acabe aqui, nesta cena, ele tá começando bem. Ele quer ouvir os profetas. E aí vem muitos profetas falando assim, pode ir. Deus vai te dar na mão. Você vai ser vencedor. E sabe o que ele não bota muita fé nessa galera que tá falando isso. E ele fala assim, ó, tem um homem que sabe o que fala. Tem um homem que sabe o que fala, né? Então, o Josafá tá lá do lado dele e ele fala, ó, tem um homem que a gente pode consultar o Senhor. Mas eu odeio ele. Porque ele nunca fala coisa boa de mim. Ele nunca fala coisa boa de mim. E aí, então, ele fala, mas ele é o Micaías. Não sei se você já ouviu o nome desse profeta. Micaías. E aí, então, ele chama Micaías. Traz depressa o Micaías. Vamos ouvir esse homem, então. Escuta a história que eu já vou ligar os pontos. Ele chama Micaías. Micaías vem. E aí ele fala, Micaías, o que você tem pra me falar? E ele fala, que Deus vai dar... Fala bem desse jeitão assim. Deus vai dar pra você Gileade e Ramote nas suas mãos. Você vai ser vencedor. Aí ele fala, é pra falar. O que é pra falar? Porque ele ouve todo mundo falando pra bajular ele. E aí ele fala, tá bom. Sabe quando o outro não quer ouvir o que você tem pra falar? Micaías sabia que Acabe não queria ouvi-lo. Então ele fala aquilo que ele... tá bom. Mas ele fala bem desse jeitão, assim, ó, desprezando o rei. Tirando um sarro. Se fosse pra isso, o rei já tinha todos os profetas dele. E aí ele falou, é pra falar. Mas você nunca fala bem de mim. Então eu tô te chamando aqui pra você profetizar um negócio bom. E aí ele olha pra ele e fala assim, desculpa. Mas eu só posso falar o que o Senhor fala. Desculpa. Mas eu tô preocupado de agradar o Senhor. Nós estamos aqui com duas vertentes. Acabe, que quer que as coisas aconteçam do jeito dele. Ele quer uma autorização para que as coisas aconteçam do jeito dele, para que as coisas sejam feitas do jeito dele. E às vezes você busca Deus, não é porque você quer ouvir Deus, não. Porque você quer ouvir que Deus vai falar, assinar embaixo do que você está fazendo. Às vezes você quer aquele amigo que vem assinar embaixo do que você está fazendo. Às vezes você quer se cercar só de bajuladores. De pessoas que estão assinando embaixo do que você está fazendo. E aí você faz isso com Deus também. Mas não é isso o que o Micaías vivia. Micaías, ele estava lá para dizer assim, olha, existe uma diferença. Aqui um homem que estava no poder. Um homem que quer ouvir Deus. Que está indo para avançar o reino. Que é estratégico. Mas ele quer fazer Deus de servo dele. Às vezes você quer que Deus pense igual você. Fale o que você acha e te sirva. Quantas vezes eu já fui pro meu quarto de guerra e falar assim, Deus, agora eu tô certa. Agora eu tô certa. Querendo convencer Deus. E Deus vai lá e fala, Fernanda.
E sabe, quando eu sou confrontada, eu tenho uma alegria nova no meu coração. Porque eu entendo que Deus está me levando para um outro nível. Acabe não era submetido a Deus. Acabe queria aquilo que o prevalecesse. Micaías queria aquilo que Deus queria, ainda que não o prevalecesse. O que você e como você tem buscado o Senhor? Porque hoje existe uma busca a Deus muito interesseira. Não tem problema que você busque Deus porque você precisa, eu também o busco porque eu preciso. A diferença é, Acabe buscou Deus porque ele precisava, mas não se submeteu a ele. Porque não confiava no caráter de Deus. Olha por que Acabe disse, eu odeio, porque você só profetiza coisa ruim. Um dia eu tava ouvindo o Vitor Hugo, né, que é um grande profeta, ele faz uma conferência profética muito grande, e ele foi apresentar a pregação da Camila Barros, e ele disse assim, eu honro a tua vida, Camila, porque você é quem foi a profeta que abriu a boca e me disse que eu tava com câncer. Na semana seguinte eu fui ao médico, e ele teve um câncer muito agressivo, ele não tem nem o estômago hoje. E aí ela entrou, ela subiu, a Camila Barros, e disse assim, pelo amor, eu não ia querer perto um profeta desse, que anunciou um negócio e você me chama pra vir aqui e me honra ainda. Mas por que ele honrava ela? Porque primeiro ele tinha um coração ensinável. E depois, ele confiava que Deus revelava coisas para cuidado dele. Então ele estava submetido a Deus. Talvez se ela não tivesse falado isso para ele, talvez ele não fosse buscar, talvez ele não estivesse aqui, não fizesse tanto da obra dele. Então o que eu quero dizer para você é que às vezes Deus não vai responder o que você quer. Não busque Deus para ele responder o que você quer. Você já ficou abrindo a Bíblia para ver se Deus respondia o que você queria? Você já ficou perguntando para pessoas? Você sabe a pessoa que você pergunta quando você quer só aprovação? Sabe quem morreu no final? Acabe. Acabe estava aqui e ele falou, olha, então eu vou falar, eu vejo uma terra que não tem pastor. Eu vejo que você vai ser derrubado na guerra. E essa terra que não tem pastor, porque você não é pastor dessas ovelhas, do povo de Israel, elas voltando cada um para sua casa. E aí, sabe o que eles fazem? Dão um soco no queixo de Miqueias, para ele calar a boca dele. Prendem ele, levam ele para uma tortura. E ele vai pra guerra. Acabe vai pra guerra. Mas ele vai disfarçado. Bota Josafá na cavalaria e ele vai disfarçado. O rei da Síria que tá lá fala assim, nós não vamos atacar ninguém, eu só quero a cabeça do rei. E eles veem o mais imponente e acham que é Acabe. E vão atacar, mas é Josafá. E Josafá grita, né? Falando quem ele é. E aí eles param, porque não era aquele. E um homem atira uma flecha do nada, e atinge, então, Acabe. E ele fala, volta, que eu tô gravemente atingido. E ele morre naquele pôr do sol. O que eu quero trazer aqui, então, nessa história é, Acabe, ele não estava preocupado em receber direção de Deus, embora ele foi buscar a direção de Deus. Às vezes você quer buscar a direção de Deus, mas você não está preocupado em receber a direção de Deus. Você só quer que Deus confirme a sua direção. Sabe, a maior parte de briga de marido e mulher é porque você não quer ouvir o outro. Você quer só que ele faça o que você quer. Que ele concorde com você. Muito do nosso coração endurecido é porque a gente só quer que o outro concorde com a gente.
A gente só quer que o outro assine embaixo do que a gente fez. Nós não temos um coração humilde para que a gente possa, de fato, ser confrontado para mudar de nível. Nós estamos tão presos na nossa ideia, na nossa forma, que quem fala diferente de nós, nós eliminamos, bloqueamos, mandamos embora. Ele não parou e sentou e falou para ele, então o que eu devo fazer? Ele deu um soco na boca do profeta. Mandou ele preso. Entende? Hoje nós temos pessoas que estão sendo cada vez mais, não estão amadurecendo, estão endurecendo. Porque não tem ouvido para ouvir. Não tem ouvido para ouvir as pessoas. Não tem abertura de coração ensinável. Nem com as pessoas, hein? Muito menos com Deus. Eu só acredito em Deus quando Ele faz o que eu quero, quando Ele fala o que eu quero, quando Ele confirma os meus pensamentos. Então você não quer um Deus. Você quer um rec e repete. Muitas pessoas só têm se cercado de pessoas que só te aplaudem. Que não te confrontam. Porque quando ela faz qualquer pergunta pra você, você quer eliminar ela. Quando você podia falar, e o que eu posso aprender de novo com isso? E o que eu posso fazer de diferente? Porque a própria Bíblia traz uma parte aonde Acabe se arrepende e Deus adia o que ele ia repreender Acabe. Porque esse homem que era esse, que criou um templo de adoração, Deus tem misericórdia dele, ele poderia ter falado, então, Micaías, o que eu devo fazer? Mas nós temos nos relacionado colocando o nosso ego na frente. Que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E aí eu não tenho olhos para olhar para ninguém. E aí eu não tenho ouvidos para ouvir ninguém. Muito menos Deus. Então, eu faço cortes na mensagem de Deus para dizer aquilo que me agrada. Eu concordo com aquilo que me agrada. Outro dia eu estava viajando e eu levei um filmador junto comigo que ia fazer a captação. E eu perguntei, você acredita em Deus? E ele disse, em partes. Eu, como assim? Tem partes que eu concordo, tem partes que eu não concordo. Aquilo que eu concordo, eu acredito. Aquilo que eu não concordo, eu acredito. Então você não acredita. Você tá criando um Deus que é um personagem seu. Deixa eu falar pra você. Você sou uma pessoa inteira. Não dá pra você me recortar em partes. E o que nós mais vemos hoje são pessoas recortando a mensagem para usar da maneira como lhe agrada. Que foi o que Acabe foi fazendo. Pegando a parte que agradava. Mas tinha algo dentro dele que ele sabia que aquilo não era exatamente o verdadeiro. Você tem um monte de amigo para falar coisas boas de você. Mas dentro de você, aquilo não te convence. Presta atenção. Não se cerque de pessoas que só assinam embaixo e te aplaudem. Mas tenha um coração ensinável. Para que você possa olhar para alguém e falar, me ajuda. Eu não estou falando para você ir buscar condenadores que ficam apontando o dedo. Não era Micaías que odiava Acabe. Era Acabe que odiava Micaías. Micaías não odiava Acabe. Então você pode estar achando que alguém te odeia. Ele não odeia, não. Você que odeia ele. Mas se você tiver um coração ensinável, você vai dizer, você pode me ajudar? Eu fico pensando como seria diferente. Como seria diferente se ele tivesse perguntado antes para o Senhor. Davi talvez fosse tão imperfeito. Um rei de Israel tão imperfeito quanto Saul.
Mas a diferença é que ele perguntava pro Senhor, se importava com a reputação dele pro Senhor, se arrependia quando ele via que ele não estava pro Senhor. Eu não tô falando sobre você ser perfeita. Eu tô falando que há 2 tipos de homens. Aqueles que estão preocupados em fazer a vontade deles mesmos. E aqueles que estão preocupados em fazer a vontade do Pai. Cristão é aquele que está preocupado em fazer a vontade do Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para cumprir a vontade do Pai que me enviou. Micaías diz, desculpa, mas eu só posso falar o que Deus falou. Desculpa, mas eu não posso fazer de um jeito que seja meu, porque eu tô aqui para obedecer. Quando eu fui chamada para mentorar um grupo de mulheres nos Estados Unidos, e eu recebi todo o cronograma de Nova York, era para eu fazer então uma ministração de inteligência emocional e espiritual. Porque a gente estava indo para Joyce Meyer, depois ia ter essa segunda parte da mentoria. E a Joyce Meyer, ela faz essa costura entre emocional e espiritual. E eu fui chamada para fazer essa mentoria. E eu já tinha os meus pensamentos de psicóloga, neurocientista, de cada lugar de Nova York, o que eu vou falar, como eu vou falar. Era um presente para mim. Mas, e quando eu fui colocar os pés do Senhor, o Senhor começou a me revelar tudo diferente. Ele começou a me revelar sobre a distorção da cultura. Cada lugar do roteiro que ela escolheu que eu ia fazer as ministrações, Deus me apresentava como a mensagem dele foi distorcida, como foi corrompida, como o pai da mentira começou a distorcer as características. E eu pensava, eu acho que eu arruinei a viagem. A mulher vai me mandar embora. Eu acho que eu arruinei esse trem. Mas quando eu perguntei pro Senhor qual era a expectativa da viagem, porque eu fiz um diário de bordo e tinha assim, qual é a sua expectativa da viagem? Embaixo tá assim, qual é a expectativa de Deus? Nós precisamos confrontar a gente, Deus, gente, e alinhar o nosso coração, tá tudo bem. E eu tinha lá as minhas expectativas da viagem, mas quando eu perguntei pra Deus, eu abri a Bíblia, a expectativa dele era que eu fosse como João Batista, fala o que tem que ser falado. Então acabou, minha filha, eu tenho que falar o que tem que ser falado. Eu tenho que falar o que tem que ser falado, e foi isso que eu fiz. Eu pensava, my God. E eu via todo mundo encantado, né? Com aquele lugar, e o meu coração pensando, elas nem sabem o que Deus vai revelar isso aqui. E não é gostosinho, não. Entende? Mas isso leva o nosso coração para um outro nível, porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade dele. Nós não estamos aqui para falar o que você pensa. Você está aqui para falar o que Deus te manda falar. Para de falar o que você pensa pro seu marido, pro seu filho, para as pessoas, dizendo que você é verdadeira. Você não tem filtro, você é impulsivo, você não está posicionada. Quando eu olho para Samuel, ele foi treinado. A primeira palavra que ele precisou falar era de confronto com o próprio professor dele. Difícil. Eu penso que ele queria falar, vou não ir, vou falar nada não. E eu falei para vocês, quando Deus começou a me revelar as coisas que eu tinha que falar na mentoria, eu falava, Deus, melhor não. A mulher vai falar, você arruinou a viagem. Tá contando só as coisas ruins. Só os bastidores. Eu escrevi assim no meu diário de bordo. João tá muito alegre vendo todas as novidades de Nova York. Mas eu não. Eu escrevi no meu diário de bordo, vírgula. Porque quem conhece os bastidores da cozinha nem sempre consegue comer a comida. Entendeu? Você quer ser como Acabe, que fala o que pensa, que faz a sua vontade, que quer usar Deus para assinar embaixo do que você acha, do que você pensa. E não adianta, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Não adianta, porque entre você e Deus, você já perdeu.
Ou você quer ser como Micaías, que é aquele que está debaixo de uma condução do céu. Acabe estava debaixo de uma condenação do ego dele e morreu por isso. E tentou enganar. Foi vestido, foi em outro carro, tentou fazer um truque. Ninguém engana Deus, não, minha filha. Ou você quer ser como Micaías, que é conhecido como um profeta de Deus, que pode ter o queixo calado por homens, mas a voz dele chega até nós hoje, inclusive dizendo para nós: ei, escolha escolhas eternas. Escolha escolhas eternas. Isso vai fazer toda a diferença. Você não seja aquele que toma o governo para você mesmo, mas seja aquele que dá o governo para quem é o dono de todo o governo, que é Deus. Não busque uma vida de bajuladores. Busque uma vida de pessoas de verdade, de coração na mesa, que possam olhar para você e falar com amor, não com condenação. Não tô falando que é para você, e daí todo mundo distorce isso, né? E aí tudo que você quer falar, você fala: eu não estou aqui para te bajular, eu tô aqui para falar a verdade. Aí você vai lá para destruir o outro. Não tô falando sobre isso. Não tô falando sobre isso. Mas de você ser aquele posicionado em Deus, que precisa poder dizer: ei, vamos fazer diferente. Aquele que precisa ser aquele que fala: ei, não fica andando em círculo no mesmo lugar. Não adianta tentar enganar Deus, maquiar as coisas. Seja inteiro, íntegro. Não, nada custa mais do que você não ser você. E nada vale mais do que você ser tudo que Deus te criou para ser. Nada custa mais do que você não ser você. E nada vale mais do que você ser o que Deus te criou para ser. Deus não criou Acabe para ser o pior Deus de Israel. O pior Deus, não. Olha, o pior rei de Israel. Mas ele se colocou na posição de Deus. Ele queria decidir por ele mesmo. Ele esqueceu que ele era só um administrador. Você é só uma administradora. Olha para Deus. Ele não falha. Ainda que você escute algo que você não queria de Deus, você fala: Deus, e então o que eu faço? Quantas vezes Deus não me falou o que eu queria ouvir? E eu disse: Deus, eu não me alegro com a tua resposta, mas eu me alegro tanto que você existe e me responde. Porque você pode mudar tudo. Eu não. Mas você pode. Deixa Deus no lugar de Deus. Seja Micaías e não Acabe. Seja Micaías. Não faça alianças só para se preservar, como Acabe fez. Não busque só quem assina embaixo do teu ego. E muito menos. Não use Deus. Não use Deus para fazer as coisas do seu jeito. Seja como Micaías, que está preocupado com o que Deus acha, que abre a boca para falar o que Deus quer. Custe o que custar. Porque ele não está pensando em se preservar. Ele está pensando em cumprir o que Deus o chamou para fazer. Amém? Amém. Você é servo e serva de Deus. Escolha honrar isso. Os dois eram. Um não honrou. E todo o povo pagou. E o outro, hoje nós aprendemos e olhamos para ele como um grande homem de Deus. Eu imagino que quando ele chegou no reino, gente, aquele soco que ele levou no queixo, eu imagino quando ele chegou no reino, Deus deu um queixo que resplandecia para ele. Quando você chegar lá, minha filha, você vai olhar para Micaías, ele vai ter uma boca que você vai falar: uau, Deus fala ali. Amém? Amém? Que Deus te exalte.
Senhor, nosso Deus, eu quero apresentar cada homem e mulher de fé que está aqui nessa live, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor possa trazer hoje uma unção tua para nós. Senhor, nós somos humanos e tantas vezes nós queremos as coisas da nossa vontade, do nosso jeito. Mas hoje nós queremos submeter a nossa vontade à sua vontade. Senhor, que a sua vontade seja feita assim na terra, na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho, como já é feita no céu. Nós queremos a sua vontade soberana. Senhor, nós nos arrependemos por tudo aquilo que nós queremos colocar a mão e fazer do nosso jeito. E tentar te convencer, Deus, de fazer do jeito que a gente quer. Ah, Senhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ensina a não olhar para as momentâneas tribulações, para os momentâneos prazeres e ficar com aquilo que é teu, que é maior. Senhor, tira todo o acabe de dentro de nós, preocupado com nós mesmos, com o nosso ego, com a nossa reputação, vivendo de mentiras e de enganações. Senhor, nos coloca na tua verdade que nos liberta e que nós possamos cumprir, Senhor, a tua vontade. É isso que nós te pedimos. Nos ensina e nos forja a ser Micaías. Amém. Amém. Um beijo grande. Até a próxima quarta-feira, cheio da presença de Deus. Eu quero te fazer um desafio nesse tempo. Escolha falar o que Deus te manda falar. Escolha falar o que Deus te manda falar. Mas não fale em nome de Deus o que não foi Ele que falou, para buscar benefício próprio. Mas escolha falar o que Deus te manda falar. Em cada momento pergunta o que o Senhor quer de mim aqui, Senhor. Esteja submetido, coloca Deus no lugar de governo da tua vida todos os dias. Fala, Senhor, o que você quer de mim aqui nesse arroz que eu tô fazendo? E Ele vai conversar e ministrar sobre você. Senhor, o que você quer de mim nessa cama aqui que eu tô arrumando? O que você quer de mim nessa palestra que eu tô fazendo? O que você quer de mim? Esteja posicionado, obediente a Ele. Amém? Todas as 7h41 da manhã, às quartas-feiras, nós temos a palavra aqui. E eu quero te convidar a você também participar do Café com Fé, que é a formação que nós temos do Mulheres de Fé, que começa agora em março. Todo ano nós temos uma formação anual, onde nós crescemos em Deus, né? Num estudo bíblico, né? Um estudo que eu escrevo de formação para nos aprofundarmos em um tema. Né? Nós já fizemos o tema de crescer na fé, nós já fizemos o tema identidade, nós já fizemos o tema propósito. O tema deste ano é intimidade com Deus, é uma formação para você ser aquele que é íntimo de Deus. Deus não tem preferido, Deus tem íntimos, e você vai aprender na palavra como é este plano de Deus e como ser íntimo de Deus. Essa é a formação que a gente tem no ano. Então, são encontros mensais dessa formação que acontece na sua cidade. Se a sua cidade não tiver esse Café com Fé, que todas as cidades fazem igual, de todo o Brasil e fora do Brasil também. Se a sua cidade não tiver, você pode entrar no grupo de acolhimento online, onde você participa desses cafés online, até que você possa abrir você, na sua cidade, essa formação e também ajudar mulheres a estarem mais profundamente enraizadas nessa intimidade com Deus, na identidade de filhas de Deus, vivendo os propósitos que Deus escolheu para elas. Então, participem dos Cafés com Fé, é a sua comunidade, onde você não vai estar ali por social e por bajuladores, você vai estar ali crescendo junto, sendo forjada junto, e isso é tão incrível, né? Olha lá, tivemos o nosso ontem, foi maravilhoso. Eu vi várias fotos de várias cidades acontecendo nesse final de semana, nessa semana, que bênção, né? Então, nós começamos a formação agora em março. Não perca, né? Esteja, né? Para você não perder o fio da meada dessa formação. É uma formação, então cada passo um vai ajudar o próximo e o próximo e o próximo. Um beijo grande.